Sabe, quando a gente fala em psicopatologia, o que geralmente vem à cabeça? Uma lista de transtornos, de doenças, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito um pouquinho diferente? Hoje, vamos fazer exatamente isso. Vamos mergulhar na psicopatologia não como um catálogo, mas como uma jornada para entender a mente humana como se ela fosse um texto a ser lido, e a psicopatologia como uma ciência que nos ajuda a decifrar seus sinais mais complexos. E, para começar, essa citação do José Saramago é simplesmente perfeita. Se ele diz que nós próprios somos um sistema de sinais, isso muda tudo. Se cada gesto, cada sentimento, cada palavra é um sinal, então o que é a psicopatologia, no fundo? É a arte e a ciência de aprender a ler esses sinais. É exatamente por aí que a nossa conversa de hoje vai começar. Então, a gente parte dessa ideia mais poética do Saramago e mergulha de cabeça na ciência que estuda de forma bem estruturada o que são esses sinais. É aqui que a gente vai construir a base, sabe? O alicerce para entender como a psicopatologia funciona na prática. Essa ciência se chama semiologia. Pensa nela como a nossa caixa de ferramentas fundamental. É a disciplina que ensina a gente a interpretar a experiência humana, seja no dia a dia, seja num contexto clínico. E o mais interessante é que ela não está presa só nas palavras, não. Um gesto, uma atitude, até o silêncio. Tudo, absolutamente tudo, é um sinal esperando para ser compreendido. E aqui está o ponto crucial de tudo isso, o sinal. Ele é o elemento básico, a unidade fundamental de toda essa discussão. Pensa assim, um biólogo precisa entender o que é uma célula para fazer qualquer coisa. Um físico precisa entender o átomo. Para a gente entender a psicopatologia, o primeiro passo, o mais essencial, é entender o sinal. Ok, então, se a gente já tem a nossa ferramenta básica, que é o sinal, como é que a gente usa isso na prática? Vamos ver agora como essa ferramenta é aplicada para a gente conseguir decodificar os fenômenos da saúde mental. Para a gente conseguir ler os sinais da mente, a gente precisa entender os diferentes jeitos que eles têm de carregar um significado. E aqui, o filósofo Charles Peirce deu uma ajuda incrível. Ele dividiu os sinais em 3 tipos. Primeiro, o ícone, que é bem direto. Ele se parece com o que representa, tipo o desenho de uma casa. Depois, o indicador, que tem uma conexão de causa e efeito, o clássico onde a fumaça há fogo. E por último, o símbolo, que tem um significado combinado, é uma convenção. Por que CASA significa casa? Porque a gente concordou que seria assim. Entender essa diferença vai ser crucial lá na frente, na prática clínica. E no contexto clínico, tem uma distinção que é vital, a diferença entre sinal e sintoma. Um sinal é objetivo. É algo que um observador de fora consegue verificar. Uma febre no termômetro, uma pessoa falando muito rápido. Isso é um sinal. Agora, o sintoma é subjetivo. É a experiência interna que a pessoa relata. Um sentimento de angústia, uma alucinação que só ela está vivendo. Um se vê, o outro se escuta. E claro, na prática, é muito raro um sinal ou sintoma aparecer sozinho. Geralmente eles vêm em conjunto, formando padrões. E esses padrões a gente chama de síndromes. A imagem de uma constelação é ótima para entender isso. Várias estrelas que juntas formam um desenho que a gente reconhece. A síndrome é isso, um agrupamento de pistas que formam um quadro conhecido, mesmo que a causa exata por trás ainda seja um mistério. Mas, quando a gente acha que está começando a pegar o jeito, a coisa fica ainda mais complexa. E, na verdade, mais fascinante. Porque um único sintoma pode funcionar de 2 maneiras totalmente diferentes ao mesmo tempo. Ele pode ter uma vida dupla. De um lado, o sintoma pode ser um indicador. Ele aponta para uma disfunção biológica. A febre, por exemplo, indica uma infecção, direto e reto. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo sintoma se transforma num símbolo. Ele ganha um significado cultural. A ansiedade, por exemplo, biologicamente é uma reação do corpo, mas a gente a transforma em nervosismo, estresse, frescura, e cada uma dessas palavras carrega um universo de significados que vão muito além da biologia pura. Bom, uma vez que todas as pistas estão na mesa, diferentes escolas de pensamento vão interpretá-las de jeitos radicalmente diferentes. Isso revela uma coisa super importante. A psicopatologia não é um campo de verdades absolutas, e sim um campo de debate constante e muito vivo. De um lado, por exemplo, a gente tem a psicopatologia descritiva. O foco dela é descrever a forma do sintoma, como ele se apresenta, quais são suas características. Do outro lado, a psicopatologia dinâmica, que é saber do conteúdo, o que essa experiência significa para aquela pessoa em particular, quais são os conflitos, os medos, os desejos que estão por trás daquilo. E aqui tem outro grande debate.
A perspectiva biológica vai dizer que transtornos mentais são, no fundo, doenças do cérebro, causadas por alterações químicas e neurológicas. Já a perspectiva sociocultural vai virar dizer: peraí, e o mundo em volta? Para ela, o sofrimento surge do nosso contexto social, da pobreza, da discriminação, da pressão no trabalho, das normas culturais. E por fim, como a gente organiza tudo isso? A visão categorial pensa em caixinhas. Os transtornos seriam categorias bem distintas, separadas. Ou se tem, ou não se tem. Já a visão dimensional enxerga as coisas mais como um espectro, um contínuo. Os fenômenos mentais existiriam numa linha que vai do normal ao severo. A diferença seria de grau, de intensidade e não de tipo. E tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. A psicopatologia não é só uma ciência rígida, cheia de classificações. Ela é também, e talvez principalmente, uma arte. Uma arte que precisa saber lidar, a todo momento, com os limites do próprio conhecimento. Essa citação do Eugen Bleuler, para mim, captura a tensão fundamental desse campo. De um lado, o caminho do clínico, que quer chegar a um diagnóstico. Do outro, o caminho do confidente, que simplesmente escuta. O grande desafio da prática, talvez, seja justamente saber como caminhar nessas duas estradas ao mesmo tempo. O filósofo Karl Jaspers foi ainda mais longe. Para ele, a verdadeira integridade da psicopatologia está justamente em reconhecer os próprios limites, em aceitar que um ser humano nunca, jamais, vai caber por completo dentro de um conceito ou de um diagnóstico. O exemplo de Van Gogh é perfeito para isso. A gente pode dar todos os rótulos diagnósticos que quiser para ele, mas algum desses rótulos vai dar conta de explicar a totalidade da vida dele, da arte dele, da genialidade dele? Claro que não. Sempre vai sobrar algo que transcende a ciência, que permanece no domínio do mistério.